Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, vocês já sabem, começando a semana útil em altíssima vibração e vibração positiva. É isso aí, galera. Vamos começar o nosso dia, nossa semana útil. Você que está indo para o seu trabalho ou não, ou você está ouvindo um pouquinho mais tarde aqui o nosso podcast, que você tenha de verdade, eu profetizo em sua vida, muita vibração positiva. Por quê, galera? Olha só, não adianta somente o leilão profetizar aqui na sua vida. Você precisa construir isso, galera, ter dias mais animados, dias mais felizes. E claro, problema todo mundo tem, mas a gente não deve se deixar levar aí somente pelos problemas. Vamos encarar os copos cada vez mais cheios, galera. Pois é, a sua perspectiva, o seu modo de pensar, ele pode mudar uma situação muito desagradável. Galera, então por isso que a gente deve começar aí o nosso dia em muita vibração positiva. É isso aí, galera. E ó, já quero começar a responder o quiz digital que chegou ontem para você com a seguinte pergunta, porque é uma pergunta muito valiosa para você, independente do seu momento dentro da sua jornada no digital, beleza? A pergunta do quiz digital de ontem foi a seguinte: para um afiliado ou afiliada, qual é o seu cartão de visitas digital? Galera, diferente de alguns tempo atrás, né? Que a gente tinha que ir lá, mandar rodar um milheiro de cartão de visitas, e aí todas as pessoas que a gente encontrava, a gente ia lá e dava um cartãozinho de visita daquele de papel, e aí se colocando no lado de cá, quando a gente recebia aqueles cartõezinhos de visita, sinceramente, galera, se você viveu essa época, provavelmente você deve ter alguns cartõezinhos de visita aí guardadinhos. Uma hora eu vou precisar desse contato aqui, né? E ficou ali guardado. Pois é, ninguém vê aquilo. E dentro do digital, um afiliado, uma afiliada, ela precisa realmente ter essa compreensão de um posicionamento para criar uma estrutura que substitua aquele cartão de visita. E aí a primeira opção do quiz digital de ontem foi a seguinte: página, né? Você precisa de uma página, um site seu, né? Um afiliado. Segunda opção, perfis das redes sociais, seja Facebook, Instagram, né? YouTube, TikTok, enfim, qualquer rede social, beleza? Ou um portfólio. Portfólio para quem não sabe, é como se fosse um currículo, né? Mas nesse currículo ali você vai falar mais sobre suas experiências passadas e, claro, formações acadêmicas, né? Cursos extracurriculares, clientes que você já atendeu. Então, olha só, as três opções de resposta, elas estão corretas, mas guarda isso aqui no seu coração. Quando você desenvolve um perfil de uma rede social, detalhe, tá, galera? Não adianta você criar um perfil da sua rede social. Vamos supor, vou dar um exemplo simples aqui para você. Imagina eu fazendo lá um perfil para o Edson Burger, né? O Edson Burger é meu parceiro, né? Parceiro de negócio, parceiro de jornada. E o nome dele completo é Edson Alexandre Burger Nenartaves. Agora imagina uma coisa, presta atenção nisso aqui. Eu vou criar uma rede social para o Edson Alexandre Burger Nenartaves. Aí lá no arroba dele, eu vou colocar Edson Alexandre Burger Nenartaves. Vai ficar muito longo, vai ficar muito difícil, a pessoa nem vai saber escrever direito lá o tal do Nenartaves, né? O nome do Edson. Pois é, se for o seu caso, procure um nome, 2 nomes, para colocar ali no seu arroba. Por exemplo, vou dar um exemplo meu e do próprio Edson Burger. O Edson Burger tem lá o arroba Edson Burger. Escreveu lá, simples, direto e fácil de localizar. No meu caso, Alexandre Leles _mindset. Não é tão fácil, tão simples, mas se você digitar mindset digital, simplesmente,
você também vai encontrar o nosso perfil da Escola Mindset Digital. Pois bem, o que eu quero trazer para você aqui? Que o seu perfil, mesmo você tendo uma página, um site seu, mesmo você tendo um portfólio absurdo, o que vai acontecer? Dificilmente você vai conseguir traduzir, olha só, toda a sua experiência, expertise em um único site, uma única página, em um único portfólio. E, galera, a gente sabe disso, você sabe. Não só você e eu sabemos disso, mas o Mark Zuckerberg, Elon Musk, enfim, Eric Schmidt, né, o CEO do Google, todos eles sabem que pessoas não compram de empresas. Compram sim, mas elas dão preferência muito mais para comprar de outras pessoas iguais a elas. Vou dar até um exemplo lá que a gente falou sobre o podcast, a opinião lá dos Emirados Árabes, criar lá as leis com as inteligências artificiais. A inteligência artificial que criou lá tudo aquilo, como é que eu vou ter ali uma conectividade emocional com isso? Então, galera, mesmo como afiliado, como afiliada, é muito importante você ter um perfil em uma rede social que traduza exatamente o que você faça. Eu sou afiliada dos treinamentos da Mindset Digital. Beleza. Aí a gente vai visitar o perfil desse afiliado lá da Mindset Digital. Aí ele tá falando de banana, ele tá falando de churrasco, ele tá falando de tudo, menos dos treinamentos de capacitação digital da Mindset Digital. Vocês entenderam isso aqui? É a mesma coisa. Não, eu sou afiliado do treinamento Controlando a Ansiedade lá do Edson Burger. Beleza, aí você vai lá ver o perfil da pessoa que é afiliada. Vamos supor, você me mandou o link de afiliado para eu comprar o treinamento Controlando a Ansiedade. Aí eu vou lá ver o seu perfil, é um nome completamente diferente, estranho, não consigo nem soletrar o nome. E aí eu começo a rolar o feed, tanto nas imagens quanto nos vídeos, e não tem nada falando nem do Edson Burger, nem do Controlando a Ansiedade, nem de provas sociais falando que aquele treinamento funciona. Pois é, galera. Aí que tá muita diferença entre quem tem resultados no digital e quem não tem. Por quê? Porque quando você prepara o seu perfil de forma estratégica, como eu estou passando aqui para você, num podcast, galera, não é nem aula isso aqui. Em um podcast eu estou te passando isso. Você cria o seu perfil, dá lucidez, né? Coloca lá na bio uma informação, uma frase relacionada àquilo que você faz e, claro, contém conteúdos, provas sociais de pessoas que usaram o produto, pessoas que você já conversou, você mesmo falando sobre o produto, o próprio Edson falando dos produtos, o Lelão falando dos treinamentos. Olha só, já diferencia, a pessoa se sente muito mais à vontade de comprar ou clicar num link seu de afiliado. Então, muita atenção nisso aqui, galera. Guarda isso aí no seu coração. E se você gostou do conteúdo, continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá. E não esquece de visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro.